Vocês que me acompanham sabem que eu parei com as atividades da Valim para consultoria, auditoria, treinamento, tudo isso, né? Mas eu falei, conforme prometido, vou perturbar vocês com alguns vídeos. Neste vídeo eu vou dar continuidade ao treinamento da 17025. Tem mais de 20 anos que eu dou treinamento 17025, né? É lógico que não dessa versão, que essa versão é mais nova. Vou apresentar alguns aspectos, não do requisito, que o requisito está claro. É só ler, compreender e você vai entender o requisito. Mas do que acontece ao redor e do porquê do requisito. É importante falar isso porque tem muita gente que acha que quem escreveu a norma é um idiota. Botou uma coisa ali só para escrever no papelzinho e dizer aqui, estou atendendo. Não é assim que funciona. Começando pelo item 5, o restante já foi falado anteriormente, a gente vê que foi estabelecida a estrutura, requisito de estrutura. Estrutura, fica óbvio, né? É o que sustenta o sistema de gestão. Primeiro ponto básico, o laboratório deve ser uma entidade legal. Por que tem que ser uma entidade legal? O laboratório acreditado é responsável pela emissão de documentos oficiais que valem no mundo inteiro. Então, é no mínimo razoável que ele tenha uma estrutura que possa ser judicialmente ligada ao documento. O que quer dizer judicialmente? Pode ser cobrado, pode ser julgado, pode ser processado. A entidade legal é a entidade responsável pelo relatório, pelos certificados de calibração. Antigamente era muito complicado quando era alguém do governo. Justificar um laboratório que faz parte de um órgão do governo. Eu já tive esse problema quando eu conduzia a acreditação de um laboratório do Exército. Como justificar um laboratório que originalmente não tinha nem organograma? Por quê? Porque ela fazia parte de uma divisão e era responsável por fazer os testes. Então nós tivemos que legalizar internamente tudo, botar em portaria, colocar boletim interno, tudo, para que a gente pudesse estabelecer o vínculo, né, legal com a entidade legal que era o Exército. Aliás, até o Exército nós tivemos que demonstrar que o Exército era uma entidade legal. Dava um trabalhinho, mas conseguimos. Outra mudança que essa norma fez, hoje já tem tempo, né, mas só para entender, tirou a gerência técnica e a alta direção. Existia uma gerência técnica e direção, eram pessoas diferentes, responsáveis por atividades diferentes. Hoje não. Hoje, seguindo a tendência da ISO 9001, todas as pessoas são envolvidas. É lógico que existe uma alta direção. É quem vai bancar, determinar rumos, determinar caminhos. O navio precisa de um capitão. É preciso também de quem vai fazer a navegação, quem vai monitorar o caminho para ver se não tem nenhum iceberg na frente e assim por diante. Todo mundo é responsável, mas quem tem a responsabilidade geral vai fazer a análise crítica do sistema, que a gente depois vai falar sobre isso, né? Mas a análise crítica todo mundo sabe que não é crítico, né? É comparativo. E a responsabilidade vai ser sobre os resultados técnicos e sobre a provisão de recursos. Ou seja, o gerente geral tem que entender alguma coisa do processo. Não é preciso de um gerente da qualidade. Até porque qualidade, como eu já falei em vários vídeos aí, não existe. Então qualidade é um apelido que deram, oriundo ainda daquela época de departamento de controle da qualidade, né? Ou CQ, né? Então isso aí não existe. Antigamente se pedia um gerente da qualidade. As atribuições dele vão ser gerenciar auditoria e outras coisas tudo, mas isso aí pode ser feito por várias pessoas, não precisa ser uma só. Não precisa também do substituto. Antigamente você nomeava o gerente técnico, gerente da qualidade e os substitutos de cada um. Hoje não. Hoje é preciso que tenha consistência nas informações, que as pessoas sejam responsáveis e você consiga identificar quem é responsável. Aliás, esse negócio de designar substitutos tem uma história engraçada, real. Uma vez num grupo desses de conversa, pediram qual era a norma que definia as atribuições do substituto. Legal, né? Você sabe qual é a norma que define as atribuições do substituto? Algumas vezes é complicado um laboratório definir o que ele faz, porque ele faz atividades de ensaio, às vezes faz desenvolvimento e faz diversas atividades que não necessariamente estão vinculados ao processo de acreditação. Ficava meio solto, às vezes, não, esse processo é, esse processo não é. E na cabeça do pessoal que trabalha, é complicado você ver, peraí, que boné eu vou botar agora? Boné acreditado ou boné não acreditado? Então é preciso ficar bem claro o que é acreditado e o que não é acreditado. Não só em termos de forma de condução do ensaio ou calibração, mas também como
itens, como grandezas, como o que você efetivamente faz. Tem laboratórios que têm itens acreditados e itens não acreditados. Eu já tive um problema desse uma vez. Mandei fazer a calibração de um medidor que tinha amplitude e frequência. E eles colocaram pequenininhas letras dizendo que a frequência ia ser calibrada por rastreabilidade. O que a gente sabe que está completamente errado, né? Calibração acreditada não é por rastreabilidade que você vai colocar no relatório, no certificado, né? Então, é importante que exista um documento dizendo quais atividades são realizadas. Inclusive, colocar quais atividades são acreditadas ou não. É preciso ter uma declaração do escopo do laboratório, acreditado ou não. É lógico que separando uma coisa de outra, não é para ficar tudo junto. É claro que as atividades do laboratório têm que atender regras. Afinal de contas, o objetivo da acreditação é estabelecer conformidade com regras que são auditadas, o laboratório é auditado para ver se atende essas regras. Lembre que a auditoria tem duas partes, a auditoria de adequação e a auditoria de conformidade. Na adequação você vê se os requisitos estão sendo atendidos. Na conformidade você vê se estão fazendo o que se propõe na documentação e a norma pede, né? As atividades têm que ser feitas de modo a atender requisitos da norma, do cliente, de autoridades regulamentadoras. No nosso caso aqui, a gente tem Anvisa, Anatel, MAPA, tem um monte de entidades que regulamentam as regras de produtos ou serviços. Então, você não segue somente o que a SEGECRE define. Você segue também o que as autoridades regulamentadoras pedem. E as organizações que fornecem conhecimento, quer dizer, SEGECRE, ou em alguns casos, se você vai usar para Anvisa, para Anatel, quem seja, você vai ter que seguir o regulamento deles, ou os requisitos deles. Para mostrar isso, você vai documentar a estrutura da organização, como é que a organização funciona, e a estrutura gerencial, quer dizer, quem é gerente do quê. Vai dizer qual o lugar do laboratório na organização principal, quando existir, quando for um laboratório de uma entidade grande, uma fábrica ou um centro de pesquisas, qual a relação, e as relações relevantes. Por quê? Porque não pode ter conflito de interesses. Você não pode ter uma área que está fazendo o desenvolvimento do produto e que tenha ingerência sobre o laboratório que vai verificar se está sendo atendido os requisitos do produto. Tem que ser independente. Vai ter que especificar responsabilidade, autoridade e interrelacionamento de todo o pessoal que atua no trabalho, que afete os resultados e as atividades do laboratório. Aí você me responde. E o pessoal que faz manutenção, limpeza mesmo? E o pessoal que troca lâmpada, que mexe na rede elétrica? O pessoal que entra no laboratório, que sai do laboratório? Também tem que ser controlado isso. E a palavrinha ou a expressão muito engraçada, né? Documentar seus procedimentos, quer dizer, procedimento quer dizer forma de agir. Na extensão necessária. O que é extensão necessária? Quer dizer, o que eu preciso realmente documentar. Não adianta eu querer documentar tudo. Aquela história do antigamente, né? Quem é velho que nem eu sabe. Documente tudo que você faz, faça tudo que você documentou. Não é bem por aí. Porque a maioria das coisas que se faz, você não precisa de um procedimento. Você precisa de uma qualificação. Qualificação quer dizer atuação, experiência e, quando for o caso, treinamento para determinar a habilidade. Se precisarem mais detalhes disso, vai dar uma olhada nos meus vídeos aí. Você tem que documentar na extensão necessária. Alguém pode dizer que precisava de um documento? Se não for mandatório na norma, não. Se não tiver procedimento documentado ou mantido ou retido, esquece. Não precisa. Mas o bom senso diz que em alguns lugares você precisa fazer isso, precisa documentar, precisa registrar. Com relação ao pessoal, o laboratório deve ter pessoal que, independentemente de outras responsabilidades. O que quer dizer independentemente? Quer dizer que a pessoa não precisa ser necessariamente exclusiva do laboratório. Ela pode ter outras responsabilidades, mas ela tem que ter autoridade e recurso para fazer as atividades necessárias, para desempenhar suas atividades. O que é isso? Implementar, manter e melhorar o sistema de gestão. Eu gosto muito da palavra implementar.
que ela se contrapõe a implantar. Implementar quer dizer que a implantação foi completa. Por que é colocado isso? Para evitar aquele papo de que não, estamos começando agora, não, o sistema é novo, não temos maturidade ainda, não está maduro. Não, implementar quer dizer que já está pronto. E só se pode fazer a acreditação quando o sistema está pronto, completo. E você implementou, você vai manter. Então você estabeleceu um sistema e vai manter. Nem tudo é mantido ad eternum. Você também tem que fazer análises críticas, aprender benchmark e outras técnicas para melhorar o sistema de gestão. Então você precisa ter gente que tem recursos para implementar, quer dizer, concluir, manter e melhorar o sistema de gestão. Também para identificar desvios. O que é desvio? Desvio é não conformidade. É diferente daquele desvio que em algumas normas fala que você pode não seguir o procedimento, fazer uma redução, fazer uma modificação para termos de acreditação. Esse desvio não existe. Então, você tem que ter gente que identifique o desvio. Você tem que ter um departamento de controle da qualidade, um setor de departamento de qualidade. Não. Você tem que ter pessoas que sejam capazes de identificar desvio. Pode ser o próprio operador técnico, o que seja, no final do processo, ele vai ter parâmetros para identificar se teve desvio ou não. Ele vai registrar os dados dos equipamentos para ver se teve registro que indique que teve mudança. Por exemplo, ele vai observar a temperatura e vai ver que a temperatura estava fora da faixa. Então, tem algum erro ali, teve o desvio. Tem a faixa de operação, estava fora. Está errado. Mas aí também tem que ter alguém, não necessariamente, preferencialmente não a mesma pessoa, que vai fazer as ações para tratar o desvio. O que é tratar esse desvio? É você fazer a análise. Aí entra a questão de risco também. O que você vai fazer? Vai entubar, vai refazer, vai corrigir? Tudo depende. Depende do grau de responsabilidade da pessoa, quer dizer, se ela tem autonomia para definir, e depende também do aspecto técnico. Essa variação afetou realmente? Tem que ter alguém que relate à gerência sobre o desempenho do sistema de gestão e, se for necessário, melhorar. O que é alguém para relatar o desempenho? As pessoas têm que ter acesso à direção, porque a direção é a direção, ela não está na operação necessariamente. Ela tem uma atividade gerencial, não operacional. Então, tem pessoas, note que não se fala que é uma pessoa, não fala mais que é aquele gerente da qualidade, representante da direção ou qualquer coisa parecida. As pessoas têm que ter autoridade e recursos para relatar o desempenho. No geral, isso aí vai ser feito com uma auditoria, um relatório de auditoria, né? Ou uma não conformidade grave que se apareça durante o trabalho. E necessidade de melhoria. Lógico que a gente está falando de pessoal técnico. Então as pessoas são técnicas, tomam decisões técnicas. O comportamento é técnico. Então essas pessoas devem estar atualizadas com as tecnologias e devem ter capacidade de determinar a necessidade de melhorias. Também tem que ter autoridade e recursos para garantir a eficácia das ações do laboratório. Note que aqui ele usa eficácia. A norma usa eficácia e não eficiência. Qual a diferença dos dois? A eficácia quer dizer que o laboratório tem que fazer o que se propôs a fazer. A eficiência fala em recursos, em melhoria, num processo melhor. Quando a gente fala da eficácia das ações, quer dizer que a gente vai ter que seguir o procedimento. Se eu for mudar alguma coisa, olha a linha de cima aí. Falando com a gerência, vem necessidade de melhoria. Aí eu mudo. Mas eu sou acreditado pelo que consta nos meus procedimentos e da norma. Eu não posso tentar ser mais eficiente, fazer mais rápido, fazer com outros recursos que não os necessários. Então eu tenho que tomar cuidado para não fazer alterações sem a devida autorização. A gerência do laboratório, ou seja, o chefão, deve garantir que tenha comunicação, linhas de comunicação com o pessoal sobre a eficácia do sistema de gestão, sobre a importância de atender o requisito do cliente e outros requisitos. Por que isso é necessário? Note que todas as pessoas são envolvidas com o sistema de gestão. Não é um negócio do tipo, eu determino aqui o que é para ser feito e você faz. Não é bem por aí. Quer dizer, nós consensamos o que é para ser feito, você entendeu o que é para ser feito, faz.
Mas, quando eu for fazer análise crítica, quando eu for fazer indicadores, análise de risco, tudo, eu vou determinar se foi eficaz ou não o sistema. Aí eu vou comunicar a todos sobre a eficácia do sistema. Porque é muito chato você trabalhar numa organização que você não sabe se o que você está fazendo está certo, está errado, até porque existem os conselhos de governança corporativa. A direção da empresa, da organização, do laboratório, também deve ter uma condição de garantir a sustentabilidade, a manutenção do laboratório. Então você tem que ter a comunicação e uma coisa que é importante: a integridade, o sistema de gestão deve ser mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão. Isso quer dizer, se você fizer novos trabalhos, se você fizer mudanças no trabalho atual, se você incorporar itens de ensaio ou itens de calibração, grandezas, mudar equipamento, tudo isso deve garantir a manutenção do sistema de gestão. Mas tem um item que é muito importante para ser considerado aí. A norma fala que quando forem planejadas e implementadas mudanças, mas existe uma coisa chamada análise de risco. Então, você não pode contar somente com a mudança planejada. Você tem que contar também com a mudança eventual. O que é mudança eventual? Imagine se a pessoa ganha na Mega Sena, ou se a equipe ganha na Mega Sena. Vai sair todo mundo. Imagine se alguém se aposenta, de repente, não planejado, comunicado, mas de repente se aposenta. Ou, como eu já vi, a pessoa simplesmente resolve não trabalhar mais com laboratório e vai fazer uma coisa que gostar de fazer, vai entrar para outra área de trabalho. Então, é preciso também ter análise de risco junto com isso. Aqui a gente termina o item sobre estrutura. Depois a gente vai para os outros tópicos. Espero que você tenha entendido que a estrutura, basicamente, é você garantir recursos, pessoas, linha de comunicação, procedimento, tudo que for necessário para que o teu sistema funcione. Se você discordar, tiver alguma dúvida, alguma questão, coloca nos comentários e eu vou respondendo à medida que for possível. Tá bom então, pessoal? Obrigado aí por ter ouvido e até a próxima.